Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Confio que bem. Hoje é quinta-feira, dia dos últimos capítulos do primeiro volume de A Menina que Não Sabia Ler. Eu terminei aquele bloco anterior, a semana passada, bem triste por causa da morte do Theo Van Hoosier. E a dúvida, né, gente? Será que a senhorita Taylor tá viva? Será que ela vai conseguir sair do poço? Gente, olha essa Florence. Muito bem, vamos lá. Hoje a gente termina os últimos capítulos do livro. Se não me engano, são 3. Deixa eu conferir aqui. São 3, 30, 31 e 32. Expectativa, hein, galera? Bom, antes de começarmos, meus agradecimentos, como sempre, a você, a cada um de vocês que vem aqui, que ouvem, assistem o vídeo, que comenta, que curte, que compartilha, mas principalmente que me prestigia, que prestigia as leituras. Muito, muito obrigada a cada um de vocês, eu agradeço imensamente. E mais uma vez eu peço para que você se inscreva, você curta, deixe um comentário, um ponto que seja, sabe? Se inscreve no meu canal, que é novo, compartilhe as leituras, se você gosta, se você não gosta também, deixa seu comentário no sentido do que eu posso melhorar ou alguma indicação para uma próxima leitura, para um próximo livro. Quem sabe eu coloco aqui mais um livro e ficamos com 3 livros por semana. Quem sabe, e por que não 7 livros por semana, uma leitura diferente para cada dia. Vamos pensar nisso. Bom, para acompanhar as leituras semanalmente, quarta tem a coleção Ramsés, quinta, por enquanto, a coleção A Menina que Não Sabia Ler. Volume 1, que a gente termina hoje, e a partir da semana que vem o volume 2, tá? E depois eu vejo alguma próxima leitura aí para perguntar para vocês o que vocês querem. Para acompanhar a leitura todos os dias, eu posto trechos no aplicativo Quai, que o link está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então, sem mais demoras, vamos começar. Capítulo 30. Minha primeira dificuldade era descer sem perturbar Theo. Essa morte dele em cima de mim não estava nos meus planos, mas agora que havia acontecido, eu reconhecia que seria necessária, dada sua natureza simples. Nunca fora compatível com a tarefa de manter meu segredo. Inclinei-me e encostei o ouvido sobre ele. Não havia sinal daqueles pobres pulmões cansados. Depois de tanto sofrimento, era um ato de misericórdia dar-lhes finalmente um descanso. Levantei sua cabeça um pouco e pressionei os lábios contra os seus, dando-lhe o beijo que ele sempre desejara, mas jamais recebera apropriadamente. Levei apenas um instante. Não tinha mais tempo a perder. Coloquei o spray no bolso do seu casaco e subi alguns degraus. Pulei o corrimão. Não poderia usá-lo para descer, pois Theo estava no caminho. Eu não queria tirar seu corpo do corrimão porque já estava formulando um plano em que ele precisava permanecer ali. Eu estava a 3 metros do chão e não havia outra coisa a fazer senão pular. Respirei profundamente, fechei os olhos e saltei. Caí no chão em cima do tornozelo direito, aquele que já havia machucado, e doeu tanto que imaginei que o tivesse quebrado. Por isso, fiquei aflita por sobrecarregá-lo e sabia que teria problemas para explicar. Levantei-me e soltei lentamente o peso do pé direito. E fiquei aliviada ao ver que, apesar de doer um pouco, não me impedia de andar. Já estava escuro, mas felizmente o céu estava claro.
com algumas poucas nuvens, e a lua cheia me propiciava uma boa luz. Fui até o celeiro e encontrei o carrinho de mão de John. Levei-o até a porta dos fundos e pelo corredor até o pé da torre. Coloquei-o ao lado da escada, bem abaixo de Tel. Então, me arrastei até ficar embaixo do corrimão e puxei-o. Ele caiu como um saco de batatas diretamente no carrinho. Desci e peguei os braços do carrinho, rezando em silêncio para conseguir levantá-los, pois eu não sabia se aguentaria o peso de Tel. Respirei profundamente de novo. Levantei-o e me surpreendi. Ele não parecia pesar mais do que um pardal, e eu o empurrei pelo corredor. Atravessei a porta dos fundos e pensei em como a doença o deixara frágil e fraco. Era comprido, mas não era largo, e essa era minha sorte. Eu o levei até o celeiro e empurrei o carrinho pela rampa que John usa para a comida dos cavalos, das galinhas e de outros. Foi uma subida difícil, por mais leve que fosse Tel. Mas abaixei a cabeça, corri e subi em não muito mais que alguns segundos. Deixei ali o carrinho e seu conteúdo. Fui até a porta ao lado, até os estábulos onde Bluebird esperava pacientemente, todo arreado. Soltei o freio e, fazendo-lhe carinho e sussurrando coisas gentis, deixei que fosse até o celeiro, onde o coloquei de forma que a carruagem ficasse abaixo do nível da rampa de embarque. Ainda cantarolando suavemente, subi até o assento da carruagem e coloquei o freio. Depois saltei. Subi a rampa de carga, peguei os braços do carrinho, virei-o de frente para a carruagem e com um poderoso empurrão virei-o de forma que Tel caiu na parte de trás. Tive que descansar um pouco depois disso. Estava suado e ofegante. Fui até o barril de maçãs, peguei uma e ofereci a Bluebird. Depois que ele comeu e tendo certeza de que estava contente, voltei para a rampa. Peguei o carrinho e deixei-o onde o havia encontrado. Depois, voltei para casa e fui até a torre. Giles ainda estava adormecido, apesar de agora estar mais inquieto, murmurando para si mesmo. Peguei o pano com o clorofórmio e lhe dei outra dose, mas só uma rápida desta vez, pois tinha medo de exagerar. Esperei alguns minutos para ter certeza de que estava respirando normalmente e com facilidade. E então, deixei a torre e fui até o quarto da preceptora para pegar o dinheiro e o outro item que havia tirado da sua bolsa. Fui até o meu quarto e coloquei meu manto preto. Voltei para o celeiro, soltei o freio de Bluebird e levei-o para fora. Subi no lugar do condutor e segurei as rédeas para que começasse a trotar. O vento havia diminuído e a noite estava clara e límpida, e o luar indicou-me o caminho como se estivéssemos em plena luz do dia. Bluebird, é claro, conhecia o caminho para a cidade. Era praticamente o único lugar para onde ele ia. Por isso, não tive muita necessidade de dirigi-lo até chegarmos à entrada para a casa dos Van Hoosiers. Virei e fui até a metade do caminho. Não me atrevi a ir mais longe, pois o tutor de Tel ou os criados poderiam ouvir o barulho das ferraduras de Bluebird. Fiz Bluebird dar a volta de forma que a traseira da carruagem ficasse de frente para o bosque. Coloquei o freio e subi na parte de trás. Parecia que Tel tinha ficado mais pesado na última hora desde que eu subira a rampa com ele. Ou talvez eu estivesse mais fraca por toda aquela atividade. Mas levei um tempo considerável para conseguir jogar o corpo por sobre a beira da carruagem. Todo o tempo com o coração na boca, temendo que aparecesse alguém. Agora era a noite bem avançada e eu sabia que havia passado muito do horário em que Tel deveria estar em casa para o jantar.
Os criados já deveriam estar procurando por ele, e se me encontrassem ali, seria meu fim. Mas finalmente consegui. Estava tão cansada que de bom grado teria me deitado ali e dormido, mas sabia que não podia. Voltei para a boleia, soltei o freio e sacudi as rédeas para acelerar Bluebird. Fiquei imensamente aliviada ao voltar para a estrada principal. Quanto maior a distância entre mim e Theo, melhor. Estava com frio agora, e mesmo debaixo do manto estremeci. A geada começara a cair com força, e a estrada estava escorregadia, de forma que às vezes as rodas da carruagem patinavam de maneira alarmante. Eu tinha tão pouca experiência na condução da carruagem, só algumas vezes John havia me deixado experimentar por brincadeira, que fiquei nervosa e queria ir depressa, mesmo sabendo que outros cavalos, os cavalos da noite, passariam rapidamente. Encontrei apenas uma charrete de um fazendeiro na estrada, e assim que o vi, puxei o capuz do meu manto sobre o rosto para não ser reconhecida. O condutor da charrete não acenou para mim, apenas levantou o chicote como cumprimento, ao qual respondi com um aceno silencioso. Depois disso, fiquei só com a lua e o barulho dos morcegos que passavam aqui e ali. O medo apertava minha garganta, como comida pesada demais para digerir. Porém, não era medo da noite que eu considerava minha amiga, mas o que tinha para fazer e de não ser capaz de fazê-lo. Finalmente, as luzes começaram a surgir à minha frente e a se multiplicar. Quanto mais eu avançava, e em poucos minutos cheguei à cidade, passando pelas primeiras casas esparsas. Virei-me e peguei o item que havia retirado do quarto da senhorita Taylor, seu chapéu. Abaixei o capô e coloquei o chapéu firmemente sobre a cabeça e puxei o véu sobre o rosto, entrando na Main Street com minhas feições protegidas como as da senhorita Taylor quando visitáramos o dentista. Havia poucas pessoas por ali, pois era uma noite para estar dentro de casa e ficar ao redor do fogo, ideia que me atraía nesse momento. Na curva para a estação de trem, atrapalhei-me com o controle das rédeas e não consegui fazer Bluebird virar, de forma que antes de eu perceber, quase passamos o lugar. "Oa, garoto!" Gritei, dando um bom puxão nas rédeas, pois se havia algo que eu sabia fazer, era pará-lo. O velho cavalo estocou. Desci, virei-o segurando o freio e quando estava voltando para a direção certa, balancei as rédeas para que começasse a andar. Em poucos minutos estávamos trotando rumo à estação. Imediatamente, o silêncio se foi. Havia grupos de pessoas indo e vindo da estação, e muitos carros e charretes seguindo nas duas direções também. Percebi o barulho do metal e, ao me aproximar da estação de trem propriamente dita, o silvo do vapor, pois lá estava, como um dragão deitado à minha espera, a locomotiva, a sua longa cauda de vagões de passageiros estendendo-se atrás dela. Havia homens gritando, portas batendo, cavalos relinchando. No início, tive medo de toda essa comoção, mas quando vi que ninguém prestava atenção a mim, pois era mais uma entre tantos, percebi que isso me era vantajoso. Parei a carruagem junto a um poste, desci e amarrei Bluebird. Eu sabia para onde deveria ir desde que havíamos trazido Giles para a escola. Sem olhar para a direita ou para a esquerda, marchei direto para a sala de reservas, passando por pessoas ali reunidas, muitas delas despedindo-se, e fui direto ao guichê. Não havia ninguém lá. Olhei ao redor. Um homem e uma mulher ficaram atrás de mim. O homem levava um saco de viagem
e era evidente que iriam pegar o trem. Ergui os olhos e vi o relógio da estação e quase caí morta de choque. Faltavam apenas 10 minutos para as 9. Se não me apressasse, estaria atrasada demais para o circular, que saía de hora em hora. O homem e a mulher continuavam esperando atrás de mim e senti que ficavam impacientes. A mulher inclinou a cabeça sobre o meu ombro. Você precisa bater no vidro, ela disse, e bateu forte com os nós dos dedos. Como num passe de mágica, uma pequena cabeça careca surgiu à minha frente. Sim, madame. Quero comprar uma passagem do circular para Nova York, por favor. Viagem de ida e volta, madame? Não, só de ida. Eu não pretendo voltar. Ele me entregou a passagem e paguei com o dinheiro que havia tirado da bolsa da senhorita Taylor. O homem que estava logo atrás começou a comprar as passagens para ele e sua companheira e não pareceu dar-me nenhuma atenção. Saí da sala de reservas para a plataforma. Ao me aproximar do trem, uma nuvem de fumaça saiu da locomotiva e engolfou-me, pelo que agradeci, pois me escondera. Mas logo me lembrei de que precisava ser vista. Caminhei por toda a extensão do trem e voltei, nervosa por dentro, pois a locomotiva estava raspando o chão, ansiosa para partir, bufando cada vez mais alto. No vagão da frente encontrei um grupo de 6 ou 7 homens subindo as escadas e ousei aproximar-me. Ao me ver, um deles empurrou o outro de lado e, tirando o chapéu, indicou-me os degraus. Depois da senhora, madame? Acenei em sinal de agradecimento e subi. O vagão estava quase cheio, pois o trem havia feito muitas paradas antes desta. Caminhei pelo corredor, olhando aqui e ali como se procurasse um lugar. Próximo ao fundo, um homem de terno xadrez e chapéu coco, ao me ver passar, tirou a mala do lugar ao seu lado e disse: Aqui, madame, este assento está livre. Eu não sabia o que fazer, pois não podia ocupar o lugar, mas sabia que não podia ser rude e ignorá-lo. O momento de hesitação quase me custou caro, posso garantir. Recuperando-me rapidamente, acenei com a cabeça e agradeci com a mão. Continuei em direção ao fundo e saí pela porta, como se fosse para o outro vagão à procura de um lugar melhor. Meu plano era descer do trem e fugir, mas ao sair do primeiro vagão para o segundo, um grupo de senhoras vinha na direção oposta e tive que dar passagem a elas. Quando elas se foram, estava prestes a descer os degraus, mas ouvi uma voz atrás de mim. Vai encontrá-lo ocupado em toda a extensão do vagão, madame. Virei-me e vi o terno xadrez. Ele tirou o chapéu e olhou-me cauteloso. Hesitei, sentindo-me encurralada. Houve um silvo súbito e uma grande nuvem de vapor da locomotiva. O trem deu um solavanco e precisei segurar-me na moldura da porta para não tropeçar. Vamos lá, madame. Eu não mordo, sabia? Ora, é claro. Obrigada, eu disse. Mas veja bem, eu não estava indo à procura de outro lugar. Estava atrás da minha mala, que deixei alguns vagões atrás. Ora, madame, ficaria feliz em ir pegá-la para a senhora, se disser como é claro. O trem deu outro solavanco. Não há como não vê-la, é vermelha, veludo vermelho vivo. Eu a deixei no último assento do vagão antes deste. Eu me despedia da minha irmã e estava tão chateada por deixá-la que acabei me esquecendo completamente dela. Que idiota eu sou. Faria a gentileza de ir pegá-la para mim? Ele colocou o chapéu e passou a mão pela beirada. Será um prazer, madame.
Agora volte para lá e sente-se onde eu estava sentado. E pode pegar o lugar junto à janela. Eu já volto com a sua mala. Quando ele desapareceu no outro vagão, o trem deu outro solavanco. E desta vez ouvi outro silvo. Um barulho de metal contra metal. E pela abertura da porta, vi a sala de reservas começar a passar. Olhei para a direita e para a esquerda. Não havia ninguém à vista. Tirei o chapéu, enfiei-o por debaixo do manto e desci os degraus, ficando no primeiro. O trem começou a se mexer em ritmo vigoroso, avançando e ganhando velocidade. Se não pulasse agora, seria tarde demais. Pulei e consegui não tropeçar, o que foi bom, pois já não queria chamar atenção para mim. A plataforma ainda estava movimentada, com pessoas acenando para amigos e carregadores indo e vindo. Puxei o capuz sobre a cabeça e afastei-me rapidamente, sem passar pela sala de reservas desta vez, mas contornando-a, e não pude deixar de sorrir para mim mesma ao pensar no terno xadrez procurando por uma mala de veludo vermelha que nunca encontraria. É claro, a senhorita Taylor teria tido uma mala se tivesse pegado o trem, mas se eu tivesse levado uma, teria que deixá-la a bordo, e sendo encontrada abandonada, depois poderia levantar mais suspeitas. Esperava que qualquer testemunha da mulher de véu na estação não se lembrasse se ela estava ou não carregando uma mala. Na rua, olhei pela última vez para a Bluebird e a charrete. O bom e velho cavalo esperava pacientemente e estava como eu o havia deixado. Ele teria uma espera longa e fria, o que me trouxe uma lágrima aos olhos, pois sentia pelo que lhe havia causado. Pensei em Theo, deitado no chão frio com a geada endurecendo-lhe o cabelo, e confesso, derramei uma ou duas lágrimas por isso. O que havia levado tão pouco tempo de charrete, mesmo me considerando lenta pela inexperiência em conduzi-la, agora parecia durar uma eternidade a pé. Devo ter levado uns bons 20 minutos para afastar-me dos arredores da cidade. Estava cansada não apenas porque normalmente já estaria na cama há muito tempo, mas por tudo que havia passado. O trabalho pesado para tirar e recolocar as pedras e placas de madeira, para carregar Theo, a corrida para cá e para lá, e também só de pensar que teria 16 quilômetros para caminhar, ou tudo o que fizera até agora, seria para nada. A estrada estava vazia e qualquer barulho me assustava. Cada pio de coruja me fazia pular, cada morcego que passava me fazia encolher. Algumas vezes ouvia carruagens se aproximando e tinha que sair da estrada e esconder-me atrás de uma árvore. Mais de uma vez tropecei e caí, machucando os joelhos e arranhando as mãos. O vento aumentou e nos últimos quilômetros soprou diretamente contra o meu rosto como se tentasse me segurar. O que tornou a jornada pior foi a minha aflição, pois subitamente me ocorreu que havia uma parte do meu plano sobre a qual eu não tinha nenhum controle. Quando Theo não voltasse para casa, seu tutor e os criados dos Van Hoosiers começariam a se preocupar e sairiam para procurá-lo. Se não o encontrassem na propriedade de sua própria casa, o lógico seria procurá-lo em Bleat, onde sabiam que era visita frequente. Desesperei-me para pensar. Como exatamente havia deixado Theo? Era óbvio que seu pessoal não conseguiria pegar o atalho pelo bosque até Bleat, porque seria impossível no escuro, mas o encontrariam na entrada saindo da estrada principal. Minha esperança era que tivessem encontrado Theo ao subir a entrada. Agora eu havia largado o corpo ao lado da entrada. Mas onde? Se estivesse muito longe, talvez passassem por ele no escuro e continuassem em direção a Bleat, onde, é claro,
encontrariam a casa no escuro e nenhuma resposta ao bater na porta, com os criados fora e comigo ausente. Poderiam pensar que havia acontecido algo ruim em Blythe, algo que talvez envolvesse Tel, pois seria muita coincidência se sua ausência e a ausência de todos em Blythe não tivessem nenhuma ligação. Se entrassem na casa e descobrissem que eu não estava, eu não conseguiria me explicar. Em determinado momento estava tão cansada e a estrada à frente parecia tão sem fim que decidi que poderia desistir, deitar e dormir onde estava e deixar que me encontrassem e que fizessem comigo o que quisessem, pois eu já não me preocupava. Então ergui os olhos e vi à minha esquerda, a alguns metros à frente, as chaminés de uma grande casa acima das árvores. Era a casa dos Van Hoosiers. Não estava a mais de meia hora de casa. Pensei em Blythe e em Giles, e em tudo sendo como era antes e senti-me entusiasmada. Acelerei o passo e com o coração na boca, passei pela entrada dos Van Hoosiers e temi, por um momento, que os criados da família pudessem vir correndo à procura de Tel. Mas ninguém apareceu. A essa altura eu tropeçava a cada passo, tão cansada estava. E pareceu outra eternidade até ver a entrada da casa. Finalmente, lá estava ela, e subi praticamente trotando, encontrando novas energias por estar tão perto. Dentro de casa, fui direto até a cozinha. Servi-me de um grande copo de leite, cortei uma grande fatia de pão e um grande pedaço de queijo, e sentei-me à mesa e os devorei como se não comesse há dias. O que, ao pensar a respeito, era pura verdade. Estava sentada havia meia hora, quando os meus olhos começaram a se fechar, e eu sabia que estava na hora de mexer de novo, ou do contrário, ficaria dormindo até os criados voltarem e me encontrarem. Abri o fogão, peguei o atiçador e acendi o fogo. Atirei o chapéu da senhorita Taylor nas chamas e observei até que se transformasse em cinzas e não pudesse nunca mais ser visto. Então, atravessei o longo corredor até os pés da minha torre. Estremeci com o que havia acontecido ali, e ao abrir a porta que dava para a escada, quase esperei encontrar a sombra de Tel, estendido no corrimão. Parecia estranhamente vazio sem ele. Pulei o corrimão e subi. Havia tirado Giles da minha mente ou não conseguiria fazer nada, pois no fundo temia ter dado a ele uma dose muito forte de clorofórmio e afligia-me pensar que pudesse ter feito exatamente o que mais temia. Quase gritei quando levantei a porta do alçapão e o encontrei ali deitado. Estava tão imóvel e pálido sob a luz do luar que parecia um cadáver, e por um momento ou dois não consegui me aproximar dele com medo de confirmar meus piores pensamentos. Mas quando o fiz, vi seu peito subir e descer suavemente, e finalmente pude eu mesma respirar. Meu problema agora era como fazer para levar Giles de volta para sua cama. Eu o sacudi e ele se mexeu, murmurando algo que não entendi. Fiquei atrás dele e coloquei os braços em torno de seus ombros e o levantei para colocá-lo sentado. Arrastei-o assim até a porta do alçapão e o deitei com os pés virados para o buraco. Deixando-o ali, desci os primeiros degraus e fiquei com a cabeça e os ombros na abertura. Então, puxei Giles para mim. Felizmente, ele era muito pequeno e leve. Puxei-o pelos pés e ele acabou deitado nos degraus, com os pés alguns degraus acima dos meus. Nesse momento, quase o larguei, pois me assustei subitamente ao ouvir o canto de um galo. E sem dúvida, os primeiros raios vermelhos da alvorada dedilhavam o céu, e eu sabia que devia me apressar, pois logo os criados estariam de volta.
Descemos um degrau de cada vez, eu na frente e depois puxando Giles, até chegarmos ao primeiro lance de degraus. Agora era mais fácil. Deixei Giles deitado e voltei para fechar a porta do alçapão. De volta, meu irmão, coloquei o ombro debaixo do dele e carreguei-o pelo resto da escada como ele havia ajudado quando machuquei o tornozelo. O que eu temia agora era o corrimão, pois duvidava que tivesse força para o menor esforço. Quando chegamos ao ponto em que precisávamos pular o corrimão, encostei Giles de forma que sua cabeça caiu por cima. Segurando-o para que não caísse, dobrei e ergui uma de suas pernas e joguei-a por cima do corrimão, de forma que ele acabou deitado no corrimão, um braço e uma perna para cada lado, como o pobre Theo. Então eu mesma pulei e fiquei do outro lado, descansando por um momento, recuperando o fôlego. Era a última coisa que eu precisava fazer, disse a mim mesma. A última coisa. Dei um puxão em Giles, mas foi forte demais e perdi o equilíbrio, de forma que caímos os dois no chão, ele em cima de mim. Não importa, não foi um grande tombo e não quebramos nada. Empurrei Giles para tirá-lo de cima de mim. Fiquei em pé, coloquei-o de pé, e desta vez o carreguei-o nos braços, agradecendo por ser alto e forte, e ele, pequeno e leve. Subi com ele até seu quarto, onde o despi. Vesti-o com a camisa de noite e coloquei-o na cama. Ao sair do quarto, parei à porta e olhei para ele por um minuto, para observar a respiração em seu peito e ter certeza de que estava tudo bem. Já tinha começado a me virar quando reparei que havia algo destoante no quadro do meu irmão dormindo tranquilamente, embora não conseguisse entender o que era. Quase rejeitei o pensamento como uma tola ilusão causada pelo cansaço extremo, pois ao olhar para a cena, nada vi de anormal. E então, estava lá, um livro, na pequena cômoda ao lado da cama do meu irmão. É claro, como se Giles levasse algum livro para a cama. Fui até lá, peguei-o e reconheci imediatamente a Bíblia da senhorita Taylor, a mesma em que havia encontrado as passagens de navio. Pensei em deixá-la ali. Estava muito cansada e queria dormir. E afinal, não era algo impensável que a tivesse esquecido. Suas malas estavam feitas e, na verdade, isso devia ter acontecido. Mas podia levantar suspeita ao fato de não tê-la levado. E eu não queria que restasse uma sombra de dúvida de que ela havia ido embora. Coloquei-a debaixo do braço e desci, tropeçando como um bêbado no caminho, pois mal conseguia ficar acordada. Na cozinha, abri o fogão, peguei o atiçador, mexi de novo o fogo e estava prestes a jogar o livro nas chamas, quando alguma coisa voou como uma borboleta até o chão. Abaixei-me para pegar e vi que era uma fotografia. Um jovem casal, e no centro, um pequeno bebê. Meus olhos doíam tanto de sono que mal conseguia focar a visão, e fiquei olhando para a imagem sem conseguir entender o que via. Havia algo familiar naquela jovem mãe, algo na sua postura ou no vestido, como se eu já tivesse visto aquela foto antes. Busquei na lembrança, mas não consegui lembrar, e quase a rasguei, frustrada com essa sensação. Balancei a cabeça, esfreguei os olhos e concentrei-me novamente no rosto da mulher. E então eu vi. É claro, era a senhorita Taylor, só que mais jovem, sem as linhas que o tempo gravara em seu rosto desde então, mas com aquele mesmo olhar determinado, onisciente. Respirei aliviada. Então era isso.
Era isso que eu havia reconhecido. Estava tudo explicado. Pobre Giles. Peguei a Bíblia e entreguei-a ao fogo. Depois a fotografia para que a bruxa ardesse como certamente arderia no inferno. Giles nunca saberia. Vi a língua das chamas lamberem as beiradas. A parte de cima da foto queimou primeiro, e o rosto da malvada escureceu e desapareceu. E então, lá estava novamente. Quando olhei para o que restava, o corpo sem o rosto zombeteiro e a sensação de uma lembrança que eu não poderia alcançar, só que agora mais forte, esmagadora, e minhas pernas enfraqueceram e tive medo de desmaiar. Tentei tirar a foto do fogo, mas era tarde demais. Ardeu nas chamas e tive que me afastar para não me queimar. E então acabou. A lembrança perdida incomodou-me durante todo o caminho até o andar de cima, e eu quase desejei não ter queimado a fotografia, pois tinha certeza de que, se tivesse tido a chance de examiná-la adequadamente, descobriria muito mais. Mas agora era tarde demais, e disse a mim mesma para esquecer, pois era apenas minha imaginação, cansada, além do suportável, e vendo coisas que não existiam. Quando cheguei ao meu quarto, havia plena luz do dia. Cansada demais para me despir ou mesmo para puxar as cobertas, caí na cama e peguei num sono profundo. Fim do capítulo 30. Capítulo 31. De repente, senti uma mão em torno do meu pescoço agarrando-me por trás e outra cobrindo minha boca e meu nariz com um pano de forma que quase sufoquei. O pano tinha um cheiro forte e estranho, como o da cirurgia do dentista, e acordei e descobri que estava sozinha na cama. Tivera um pesadelo. Comecei a relaxar novamente, pensando em voltar a dormir. Mas então, um punhal atravessou meu coração. Levantei-me imediatamente. O clorofórmio. Que idiota eu tinha sido para cometer um erro tão simples. Saltei da cama e corri até o quarto de Giles. Ele ainda dormia tranquilamente. Inclinei-me sobre ele. Ele fedia ao líquido. Corri até o quarto da senhorita Taylor e encontrei um tablete de sabonete junto à bacia. Senti o perfume. Cheirava a lírio, forte como se fosse a própria flor. Coloquei um pouco de água na bacia e levei-a até o quarto de Giles. Peguei um pano, cobri-o com um sabonete e passei no rosto dele. Ele se mexeu e sacudiu a cabeça, como se mesmo no sonho os meninos tivessem aversão natural pela água, mas não acordou. No fim, ele cheirava a lírios, o que poderia parecer estranho para Giles, mas não tão estranho quanto o clorofórmio. Estava colocando a bacia e o sabonete no lugar quando outro pensamento me ocorreu e quase deixei cair o que tinha na mão. O que tinha feito com o vidro de clorofórmio? Apalpei os bolsos. Não estavam ali. E se eu o tivesse deixado cair na charrete? Ou em outro lugar? Os estábulos, talvez? Como imputaria isso à senhorita Taylor? Ou todos iriam simplesmente supor que tivesse algo a ver com ela? Ocorreu-me que, se não o tivesse deixado cair, então ainda estava onde eu havia o deixado, no quarto da torre. Suspirei aliviada, pois ninguém o encontraria ali. Assim, parabenizando-me, estava a caminho do meu próprio quarto quando outro pensamento me ocorreu. E se eles saíssem à procura da senhorita Taylor? Não era algo além do reino das possibilidades que alguém pudesse sugerir uma espiada na velha torre, especialmente se a polícia estivesse envolvida, pois um homem como Ridley não deixaria de revirar uma única pedra. Virei-me e fui até a torre.
colocando a cabeça atrás do buraco do alçapão, a primeira coisa que vi foi o vidro, e depois o pano, onde eu os havia deixado. Subi para o quarto e peguei-os. Não consegui evitar um sorriso. Era isso. Havia cuidado de tudo. Não restava nada que pudesse me denunciar. Nessa hora, um movimento me atraiu o olhar, pois olhei para a entrada e lá vinha a carruagem. Os criados estavam de volta. Fiquei indecisa. Podia deixar o vidro ali, mas podia acontecer uma busca antes que eu tivesse a chance de voltar. Era um risco que não ousava correr. Por outro lado, tinha que agir depressa, pois seria ainda pior se me pegassem com o vidro nas mãos. Desci pela porta do alçapão e corri escada abaixo. Saí pela porta de trás e fui até o lago. Arranquei o rótulo do vidro, rasguei-o em pedacinhos e atirei-os ao vento. Inclinei-me sobre a água, enchi o vidro, tampei e atirei o mais longe que pude no lago. Voltei para casa e no poço coloquei o pano no vão estreito entre duas placas de madeira, empurrando-o até que caísse no abismo. Não pude deixar de evitar que isso ajudaria a senhorita Taylor a dormir. Entrei pela porta de trás quando os criados entravam pela frente. Pude ouvi-los tagarelando alegremente. Virei no corredor para a escada do fundo quando Meg e Mary surgiram no corredor abaixo. Quando viessem verificar por que não havíamos descido para tomar café, eu estaria dormindo tranquilamente em minha cama. Fim do capítulo 31. Capítulo 32. Então, parece que ela se foi. Tomei um gole do meu chá, pois precisava engolir para limpar qualquer dúvida da minha garganta. Sim, ela se foi. Ridley olhou-me tão longamente que fiquei desconfortável, a ponto de ter que falar novamente. Uma noite, ela simplesmente foi embora. Nem se despediu de Giles. Quando a viram pela última vez, estava embarcando em um trem para Nova York. Deixou o cavalo e a charrete na estação de trem. Pobre Bluebird ficou no frio durante a noite toda. Ele me encarou de novo longamente. Então balançou a cabeça e tomou um gole do seu próprio chá. Estávamos na saleta. Ele havia aparecido logo depois de ter voltado. Fazia quase um mês que a senhorita Taylor se fora. Estranho que tenha sido dessa maneira, ele disse. Olhou-me desconfiado. Por que acha que ela faria uma coisa dessas? Bem, talvez tenha sido por sua causa. Mostrei a ela sua carta. Talvez imaginasse que seria demitida de qualquer maneira, depois de ter mentido a respeito de suas referências e tudo mais. Ela se foi logo depois disso. Sem Giles. Eu ri, como se fosse de mim mesma. Acho que estava errado em relação a isso. Ele ficou em pé, levou sua xícara e pires até a janela e ficou olhando para fora. Lá, tudo estava coberto de branco. Estávamos em dezembro e tínhamos tido muita neve. Ele tomou outro gole de chá. E esse acidente da senhora Grouse? Ela nada teve a ver com isso? Ah, não, senhor. Eu estava com a senhorita Taylor quando isso aconteceu. Não teve nada a ver com ela. Senti-me estranha defendendo minha velha inimiga, especialmente de uma acusação que eu sabia ser verdadeira. Mas a última coisa que desejava era ver a senhorita Taylor sendo responsabilizada por aquilo e Ridley saindo à procura dela. Quem sabia que pedras ele poderia revolver? Tenho certeza que a senhora Grouse lhe diria o mesmo, se conseguisse lembrar-se de alguma coisa. Inclinei a cabeça. Bem, sim, senhor.
se conseguisse lembrar. Pelo que sei, ela está fazendo progressos. Sim, senhor, exceto pelo fato de não conseguir se lembrar do dia do acidente. Está praticamente igual ao que era antes. O Dr. Bradley espera que ela possa retomar suas obrigações em algumas semanas. Ele se virou e olhou para mim, o mesmo olhar penetrante. Então, encolheu os ombros e colocou a xícara e o pires na bandeja do chá. Bem, é melhor eu ir. Estou feliz que tenha dado tudo certo. Eu o acompanhei até a porta. Sim, senhor, graças ao senhor. E vocês terão uma nova preceptora, imagino. Ora, sim, quando a senhora Grouse se recuperar e escrever ao meu tio sobre o que aconteceu. De repente, Ridley olhou-me de alto a baixo. Agora que reparei, está toda de preto? O jovem Sr. Van Hooser, senhor. Ele pareceu chocado. Meu Deus, ele era tão jovem. Asma, senhor. Um mal terrível. Estamos todos consternados por ele, especialmente o Dr. Bradley. Bem, sim, um médico detesta perder um paciente. Não é só isso, senhor. É o fracasso do tratamento que faz com que tudo pareça pior para ele. O Dr. Bradley acreditava ter resolvido o problema da asma com aquele spray que inventou. Agora diz que o experimento falhou, pois não salvou o Theo. E a doença talvez tenha que esperar muitos anos por um tratamento como o que ele acreditava ter encontrado. Ah, então a morte do jovem é uma tragédia dupla. Pelo menos agora o pobre Theo está livre do seu sofrimento. Ele passou o dedo pela beirada do chapéu. Sim, essa é uma maneira de ver as coisas, eu acho. Ele se virou para a porta e saiu. E fui atrás dele pelo salão e segurei a porta da frente. Ele parou na entrada e colocou o chapéu e o casaco. O que aconteceu com o espelho? Segui seu olhar até a moldura vazia. Ah, quebrou. Ele encolheu os ombros e saiu. Eu o vi caminhar até o cavalo, mas no último momento ele se virou e saiu caminhando para a lateral da casa. Fechei a porta e saí pelo longo corredor, e poucos minutos depois estava em minha torre. Ainda era meu esconderijo especial, pois quando Giles acordou de seu longo sono naquele dia, não se lembrava de ter estado lá. Ele me contou do sonho que havia tido com Theo e ele juntos em um castelo. Disse que parecia tão real que achava que devia ter sido verdade. Mas eu disse que aquilo era impossível, pois Theo nem tinha vindo nos ver aquele dia. E depois Giles disse que desejava que tivesse sido verdade, porque aquele foi o dia em que Theo morrera, e ele gostaria muito de tê-lo visto em seu último dia de vida. Olhei pela janela e vi Ridley andando pela lateral da casa. Contornou por trás e então começou a descer para o lago. É claro que agora que estava congelado e sobre ele havia várias camadas de neve, tanto que quem não conhecesse o lugar nem sequer adivinharia que ali havia um lago. Ridley sabia, é claro, e ficou lá durante um bom tempo, olhando para a água, para o lugar em que a senhorita Whittaker tinha desaparecido. Fiquei imaginando como seria a nossa nova preceptora. Imaginei se seria Whittaker de novo, e senti que não, porque de alguma maneira eu havia prendido sua alma para sempre. De qualquer forma, isso não me afligia mais, pois agora sabia seu peso. Além disso, tinha minha torre, e até que aparecesse, tinha Giles para mim. As coisas estavam como eram, quando eram melhores. Com sorte, levaria algum tempo até encontrarem outra professora.
e até lá seria como devia ser, Giles e eu juntos. Nada perturbaria isso agora, e prometi a mim mesma que ninguém tiraria Giles dali. Abruptamente, Ridley virou-se e afastou-se do lago. Passou pelo velho poço sem sequer olhar e desapareceu em algum ponto abaixo de mim. Atravessei para o outro lado da torre e o vi surgir na frente da casa. Ele atravessou a neve até seu cavalo e montou. Lançou um último olhar na direção da casa e então virou o cavalo. Sentei-me em minha torre e fiquei olhando para eles enquanto desciam pela entrada, cavalo e cavaleiro, fundindo-se em uma forma escura, uma gralha preta no meio da neve branca. Fim do capítulo 32. Fim do primeiro livro, A Menina que Não Sabia Ler. Gostaram? Eu espero que sim. Esse livro é surpreendente. Algumas partes tristes, algumas partes inquietantes, mas de qualquer forma uma ótima leitura. Para quem gosta de ler, além de ouvir a leitura de outra pessoa, eu super indico esses 2 volumes. E semana que vem a gente está junto de novo para continuar no último volume da coleção A Menina que Não Sabia Ler. Até lá. Um ótimo final de semana para todos vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.